Nessa aula daremos prosseguimento ao conteúdo de cidadania. Nós já iniciamos esse conteúdo, que vai ser o grande tema nosso aqui da sociologia nessa etapa. Falamos algumas partes introdutórias, alguns breves conceitos e também fizemos um apanhado histórico muito breve sobre a origem, né, do termo cidadão. E aqui o que eu vou fazer? Eu selecionei 3 exercícios, que são 3 questões que caíram no Enem, que abordam, duas delas vão estar relacionadas com a noção introdutória definida por Aristóteles, porque aquela concepção de Aristóteles, vocês veem lá em filosofia, do homem como um ser político, isso influenciou a primeira concepção de cidadania, que é uma concepção mais restrita, né? Então a cidadania estaria restrita a um grupo específico de pessoas. Só que com o tempo, as noções de cidadania elas evoluíram e se tornaram mais abrangentes, né? A grupos raciais, a grupos sociais, tá? Então, nós vamos ver como que, com alguns conceitos muito simples, a gente consegue resolver 3 questões aqui do Enem. Tudo bem? Então, 2 delas abordando essa concepção de cidadania mais restrita e uma mais contextualizada com o momento presente. Tudo bem? Então, vamos lá. Questão aqui do Enem de 2014, olha só. Texto 1. Olhamos o homem alheio às atividades públicas não como alguém que cuida apenas de seus próprios interesses, mas como um inútil. Nós, cidadãos atenienses, decidimos as questões públicas por nós mesmos, na crença de que não é o debate que é empecilho à ação, e sim o fato de não se estar esclarecido pelo debate antes de chegar a hora da ação. Um texto de Tucídides, falando sobre a história da Guerra do Peloponeso, Brasília, aqui, UNB, 1987, adaptado. Tá. Questão 2. Um cidadão integral pode ser definido por nada mais, nada menos que pelo direito de administrar justiça e exercer funções públicas. Algumas destas, todavia, são limitadas quanto ao tempo de exercício, de tal modo que não podem de forma alguma ser exercidas 2 vezes pela mesma pessoa, ou somente podem sê-lo depois de certos intervalos de tempo prefixados. O texto de Aristóteles, presente na sua obra aqui, uma das mais famosas, que é Política. O que acontece? Nesses 2 textos, vocês podem perceber o seguinte: existe uma noção de cidadania muito atrelado à participação na vida política. Então, ser cidadão é estar imerso na vida política. Então, seja nas funções administrativas, nas funções públicas, seja na ágora, no espaço do debate, como vocês veem lá em filosofia, né, que a política ela surge com a polis grega, surge com a ideia de estar em praça pública, e de estar em debate e de estar em ação na polis. Tudo bem? Então, só com esses 2 textos aqui, a gente consegue responder. Porque olha só, comparando os textos 1 e 2, tanto para Tucídides, no século V a.C., quanto para Aristóteles, no século IV a.C., a cidadania era definida pelo quê? Pelo prestígio social, acúmulo de riqueza, participação política, local de nascimento ou grupo de parentesco. Vocês aí certamente já mataram essa questão, né? Porque é participação política. Perceba, então, que essa primeira noção de cidadania, né, que está falando aqui, ela está muito relacionada com a participação na polis, a participação nessa vida, né, política. Tranquilo? Então vamos aqui para a questão 2. Uma questão do Enem de 2009. Novamente Aristóteles. Tá? O Enem tem uma preferência muito grande por alguns autores, e um deles que sempre cai quando se relaciona com sociologia e filosofia é Aristóteles. Segundo Aristóteles, na cidade com o melhor conjunto de normas e naquela dotada de homens absolutamente justos, os cidadãos não devem viver uma vida de trabalho trivial ou de negócios. Esses tipos de vida são desprezíveis e incompatíveis com as qualidades morais. Tampouco devem ser agricultores os aspirantes à cidadania, pois o lazer é indispensável ao desenvolvimento das qualidades morais e à prática das atividades políticas. Aqui é um texto falando sobre a vida cotidiana na Grécia, na cidade-estado da Grécia Antiga, tá? E aí ele pergunta: o trecho retirado da obra Política de Aristóteles permite compreender que a cidadania era... mas antes de a gente analisar as alternativas, deixa eu fazer aqui um breve comentário sobre o que está falando aqui relacionado ao ócio produtivo. Aristóteles ele tinha uma concepção do cidadão grego como sendo aquele que não trabalhava. Eu não sei se eu já comentei isso em filosofia, se eu não comentei, ou se eu já comentei, não tem problema. Eu comento aqui. O que acontece? Na Grécia Antiga, geralmente o cidadão ateniense ele não trabalhava. O
o trabalho era algo dos escravos. Inclusive Aristóteles, ele escreve isso nas suas obras. Ele diz que o trabalho era algo inferior. O cidadão, ele deveria ter o que a gente chama de tempo livre, ou ócio. Esse ócio era o que Aristóteles chamava de ócio produtivo. Era o tempo para você poder ficar conversando, pensando, filosofando. Você pode até falar assim, professor, isso é um bando de vagabundo. Fica a seu critério pensar dessa forma. Mas de qualquer forma a filosofia surge por causa disso, né? Porque olha só, quando você supre suas necessidades básicas de subsistência, né, de poder comer, poder dormir, ter uma casa, essas coisas todas, você começa a ter, né, tempo livre para você fazer outras coisas. Aí você pode ir em casa, ficar vendo novela, ficar lendo um livro ou fazendo outras coisas. O que o Aristóteles, né, e muitos cidadãos gregos gostavam de fazer era ir para a praça pública e ficar batendo papo. Então era como ficar indo para a praça, bater papo, conversar, só que não era qualquer assunto, não era fofoca sobre a novela, sobre, né, o que tinha passado, né, com certo ator, sei lá. Era um assunto mais voltado para a vida pública, era mais voltado para os rumos da poli e da cidade. Então esses cidadãos, eles tinham tempo livre para poder fazer isso, porque o trabalho ficava para os escravos. E o que acontecia? A própria concepção de cidadão era restrita a um grupo, não era todo mundo. Então, as mulheres não eram tidas como cidadãs, os escravos não eram, os estrangeiros não eram. Então, era somente um grupo, né, podemos dizer assim, de homens atenienses, no caso a cidade-estado de Atenas, mas você tinha outras cidades e estados na Grécia, eram apenas os homens do sexo masculino, né, óbvio, né, e maiores de 21 anos. Então tinha assim tinha toda uma hierarquia de quem seria cidadão, tudo bem? E tinha uma noção também do ócio. Por que eu estou falando esses conceitos? Porque se eu passo para vocês esses conceitos básicos aqui de cidadania como sendo algo para um grupo específico, deles terem ócio produtivo, né, a ideia de um tempo vago para poder você discutir e tudo mais, vocês conseguem matar aqui tranquilamente essa questão. Olha só. Voltando aqui, né, o trecho retirado da obra política de Aristóteles permite compreender que a cidadania era o quê? Olha só, possui uma dimensão histórica que deve ser criticada, pois é condenável que os políticos de qualquer época fiquem entregues à ociosidade, enquanto o resto dos cidadãos tem de trabalhar. Essa aqui está totalmente errada, porque contraria o pensamento que eu acabei de falar sobre Aristóteles. Ele é a favor de que os políticos tenham ócio, né? Então, se a gente parar para pensar, né, os nossos políticos eles seguem bastante essa lógica, né, de ter tempo pra caramba, né, para poder não fazer nada. Mas, pelo menos na Grécia Antiga, os políticos realmente faziam alguma coisa com tempo vago, né? Era entendida, a letra B, como uma dignidade própria dos grupos sociais superiores, fruto de uma concepção política profundamente hierarquizada da sociedade. Perfeito, né, gente? É exatamente essa definição aqui que eu acabei de falar para vocês, dignidade própria dos grupos sociais superiores, fruto de uma concepção política profundamente hierarquizada da sociedade. As outras estão erradas, né? Porque fala assim, estava vinculada na Grécia Antiga uma percepção política democrática que levava todos os habitantes da poli a participarem da vida cívica. Até havia noção de democracia, porque é a que vai surgir na Grécia Antiga, só que não era para todos os habitantes. Tinha profundas conexões com a justiça, razão pela qual o tempo livre dos cidadãos deveria ser dedicado às atividades vinculadas aos tribunais. Também aos tribunais, mas não era somente a isso, tá? Letra E. Vivida pelos atenienses, era de fato restrita àqueles que se dedicavam à política e que tinham tempo para resolver os problemas da cidade. Olha só, essa questão aqui, ela tem uma pegadinha, essa alternativa aí, porque certamente dá para confundir bastante. Você fala assim, professor, essa questão E parece estar muito certa, eu entendi o conteúdo, parece ser verdadeira, mas toma cuidado, por quê? Restrita àqueles que se dedicavam à política. Não necessariamente, porque você poderia ser um cidadão, ser um homem do sexo masculino, ter nascido na cidade-estado da Grécia, né? Mas você poderia também abrir mão de participar da política e mesmo assim ser um cidadão, tá? Por quê? Para Aristóteles, a pessoa que estava, por exemplo, você nasceu na cidade-estado da Grécia, tinha o direito de exercer sua cidadania e simplesmente usava esse tempo ósseo para estar discutindo outras coisas, ou estar envolvido com outras coisas que não fosse o interesse da polis, então você estaria, sim, sendo um cidadão inútil, né, nas palavras daquele texto que nós vimos ali. Então, não era o fato somente de você estar ali ser um cidadão por nascença, né, por direito, e não exercer.
Então, toma cuidado, porque essa questão aqui ela é uma pegadinha, ó, restrita àqueles que se dedicavam à política. Não, porque tinha gente que era cidadão, mas não se dedicava à política. Pensa pensa no nosso contexto, no nosso país. Muitas pessoas, né, são tidas como cidadãs, né, pessoas que têm direito ao voto, são maiores de 18 anos, né, têm lá o seu título eleitoral, está no pleno gozo dos seus direitos políticos e tudo mais. Só que, será que na hora de votar aquela pessoa realmente pensa, né, no candidato que ela vai votar, ela exerce, né, a sua cidadania no sentido de direitos e deveres, ou muitas vezes aquela pessoa tem o acesso à cidadania, tem o acesso à vida política, mas na verdade é um cidadão, continua sendo um cidadão, só que ela não participa das reflexões, né, que se relaciona a essa vida, né, como política, como cidadão, tá? Então, o conceito de cidadania estaria mais correto aqui na letra B, tudo bem? Dentro da concepção aqui mais antiga de cidadania, né, dentro daquela concepção aristotélica. Questão 3, para a gente poder fechar aqui a resolução dos exercícios. Tenho 44 anos e presenciei uma transformação impressionante na condição de homens e mulheres gays nos Estados Unidos. Quando nasci, relações homossexuais eram ilegais em todos os Estados Unidos, menos numa cidade de Chicago. Gays e lésbicas não podiam trabalhar no governo federal. Não havia nenhum político abertamente gay. Alguns homossexuais não assumidos ocupavam posições de poder, mas a tendência era eles tornarem as coisas ainda piores para seus semelhantes. Então está aqui, né, um texto retirado da Máquina do Tempo, da revista Época, e aí ele pergunta: a dimensão política da transformação sugerida no texto teve como condição necessária a... Olha só, gente, ele está falando o seguinte, que durante os 44 anos de vida dele, ele percebeu uma transformação impressionante na condição de homens e mulheres gays nos Estados Unidos. Então ele está falando sobre a questão de certas relações homossexuais serem ilegais, depois de ter passado para a legalidade, a questão dos homossexuais ocupando certas posições de trabalho, não haver direitos políticos também. Então, o que você percebe aqui? O que houve aqui nessa concepção de cidadania? Né? O que houve aqui? Olha só, letra A. Ampliação da noção de cidadania? Gente, a gente acha logo a resposta de cara, né? Houve toda uma noção, né, de, dos homossexuais ocuparem certas posições de trabalho, de ampliar, né, os direitos e ampliar os grupos para a participação de cidadania, participação dos seus direitos, tá? As outras vocês vão ver que também estão erradas, algumas parecem certas, outras não fazem o menor sentido. Por exemplo, reformulação de concepções religiosas não tem nada a ver com a questão, manutenção de ideologias conservadoras, pelo contrário, se fosse uma ideologia conservadora, você não teria chegado nesse ponto que o autor está falando aqui. Implantação de cotas nas listas partidárias, também não faz o menor sentido. Alteração da composição étnica da população. Aqui não está falando de etnia, está falando mais de certas questões de tendências sexuais. Então, está falando mais de questões sexuais do que de etnia. Tá? Então, é isso, tá? Fechamos aqui a resolução de questões. Procurei selecionar 3 questões do Enem, como vocês perceberam, para poder, né, porque são questões mais contextualizadas, eu acho que fica mais interessante a gente abordar aquelas noções introdutórias e cidadanias a partir de questões desse nível, do que ficar apenas fazendo questões com enunciados mais simplistas, tudo bem? Então, é isso, fechamos essa aula aqui, tá? E até uma próxima.